Bom dia, gente. Hoje, sábado, dia 13 de dezembro. Eu sou o Tiagão, né? Vai me tocar hoje aqui compartilhar esse tempo com vocês. Alegria, estão me escutando bem? Que bom. Vamos começar agradecendo, né? Eu acho que é a melhor forma de começar uma reunião, a melhor forma de um tempo de mesa, é agradecendo ao Senhor e isso, pedindo pelas suas misericórdias sobre nós e tudo. Eu gostaria de pedir, meu amigo Sileizinho, já tá mastigando aí, ó. Pode orar pra gente, agradecer. Começamos esse tempo aí com a presença do Senhor. Convidar o Senhor à mesa, já que ele já tá, né? Mas só formalmente, né? Amém. Hum. Deus, Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, obrigada porque antes da gente sentar na mesa, o Senhor já estava lá. Então, diferente de como algumas pessoas oram, falando bem-vindo, Espírito Santo, por estar aqui, não, tá errado isso, porque o Espírito Santo é onipresente, já está em nós, já está na mesa. O Senhor não baixa aqui. O Senhor já está aqui. O Senhor sempre esteve aqui eternamente, Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê a liberdade e a paz e a bênção de, como o Pai disse, as primícias que nem é nosso a gente possa entregar para o Senhor, que o Senhor nos deu essa mesa, Pai, esse tempinho de oração, Senhor. Tanto para nós que estamos aqui ao vivo, quanto as pessoas que vão assistir depois, que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe pela sua graça, pela sua glória, pelas suas misericórdias, ó Pai, que se renovaram esta manhã com essa chuva de madrugada. Nos lave para que a gente continue orando agora de manhã e ouvindo a sua palavra através do Tiagão, Senhor. Que o Espírito Santo, que já está no Tiagão, que já está ali na mesa onde ele está, Senhor, nos fale e fale a quem está assistindo, no nome de Jesus. Muito obrigado. Toda honra e toda glória ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Silesia. Amém. Amém, Sileizinho. Obrigado, viu? Bom, ontem eu estava preparando, né? Colocando as coisas em ordem aqui. Eu fui notando alguns pontos de oração. E eu pedi para Deus, né, o que é que eu vou orar e tal, o que é que a gente vai, como é que eu vou direcionar, né? E vinha coisas no meu coração e muito voltado a missões, né? Eu vivo muito isso, né? Eu gosto, né? Minha rotina, meu dia a dia, né? E então queria orar bastante hoje por missões, em vários sentidos, né? Eu separei aqui. Hoje é culto de formação da Jocum Cerrado, né? Da ETED que passou, né? Dos alunos que voltaram. Eu vou estar lá no culto, com o privilégio de estar lá com eles. Eu queria orar pelos alunos, né? Em que sentido? E é um pouco interessante, os alunos voltaram do Jogo com Cerrado, estão terminando o curso, e as alunas da minha base lá em Vigo, na Espanha, estão indo de campanha. Nessa semana elas vão viajar para Tailândia. Então, eu queria pedir, deixa eu ver aqui quem... Ah, aqui, ó, o Laércio aqui, ó, lá, pode orar por nós, por favor? Eu ia pedir para o missionário aqui, já vi câmera aberta aqui. Olha lá, esse é missionário de mão cheia. Que Queria que você honra, hein? orasse que você orasse para os alunos, ô Laércio. Em que sentido? São pessoas que dedicaram e estão dedicando um tempo em formar, né, em se graduarem em coisas. E eu falo que a batalha começa agora, né? No meio da escola você está aprendendo, mas o prático mesmo começa agora. Que o dia a dia dessas pessoas realmente seja guiado por Deus e que eles ponham em prática aquilo que eles estudaram, que eles aprenderam, né? E abençoar o grupo que está indo para Tailândia. São 7 meninas, ó, 7 meninas lá no meio do oi lá.
do tráfico humano lá, a gente vai com esse foco de trabalho lá, né? Lá é bem forte isso. Então, nesse caminho de missões, né? E que Deus levante mais alunos, pessoas se formem mais. Eles Oi? vão, eles estão indo para a base lá onde o Maronildo tá? Não, mas tem um contato dele, provavelmente vão trabalhar com ele em algum momento. Ok. Obrigado, Sileizinho. Então é isso, Laércio. Hora nesse sentido aí de agradecer a graduação, de novos tempos, novos alunos e de proteção. Acho que essa é a oração. Amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor, eu sou um dos que contemplam esse chamado que o Senhor tem para missões. A partir da tua palavra, a partir do Senhor como primeiro missionário nessa terra, convocando, chamando, atraindo filhos teus, filhas, para aprender com o Senhor, para colocar em prática. Não só uma viagem, meu Pai, não só um id, mas um viver o amor, principalmente ao próximo. Eu tenho ouvido essa semana o quanto o Senhor tem falado sobre a gente amar o próximo, anunciando o Evangelho. Ontem foi assim, antes de ontem. E, Pai, essa semana o Senhor fez eu refletir quando o Senhor chamou Pedro, andando sobre o mar. Existe o chamado, e nesse chamado, até chegar ao Senhor, existe um aprendizado, que é focar o Senhor, os olhos no Senhor, com fé. E nessa distância, a partir do chamado, do barco, da casa, da Jocum, e ir até onde o Senhor está chamando, a um tempo, a uma distância a percorrer. E isso, Pai, essa distância tem ventos, tem tempestades, tem medo, tem receios, tem perigos. Mas, ó Jesus, obrigado porque isso o Senhor pôs no meu coração e é isso que eu oro por cada missionário, ó Pai, nesse mundo, da Jocum, dos que estão formando na ETED, que o foco deles esteja no Senhor e que por mais que venha, ó Deus, receios, falta de fé, perigos, ó Pai, em nome de Jesus, que eles olhem para isso e para esse momento, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um deles e que o Senhor está com a mão estendida, ó Pai, para que se algo acontecer, o Senhor nunca o deixará morrer. Talvez morra até para esse mundo, Pai, mas o Senhor estará sempre com a tua mão estendida para que esse encontro com o Senhor venha existir na vida de cada missionário. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcance com o teu Espírito Santo aquele coração que está abatido de um missionário. Alcance o coração de onde cada um estiver, na Tailândia, aos arredores desse planeta, dessa terra, no lugar mais difícil, mais complexo, ó Pai, a igrejinha mais simples, sem telhado, debaixo de chuva, ó Pai, em nome de Jesus, que eles contemplem o Senhor nessa terra, nessa vida de chamada de missionário. Ajude, ó Pai, a fé de cada um estar viva todos os dias, a cada manhã, assim com a tua misericórdia, ela faz conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, Laércio. Amém, Laércio. Obrigado. Amém, Isso Laércio. mesmo. Alcança a igrejinha mais pequena que tiver. Coisa boa. Seguindo na vibe aqui, gente, de missões, glória a Deus. Eu queria orar na questão da provisão, né?
E eu separei em 2 pontos, mas eu acho que pode orar só em um. Eu queria pedir o doutor Silei, por favor. Desculpa, ele não gosta que chame ele de doutor. Mas eu aprendi desde a segunda igreja, eu sempre chamei de doutor. Tudo bem, Sirlei, Sirlei. E O Sirlei é um cara muito representativo na vida da Vide, né? Nessa questão de provisão. Deus abençoou ele, e ele de bom grado, de bom coração, de obediência, né? Vamos dizer assim, abençoou a Vide, né? Abençoou o Jô Conserrado, tantas outras pessoas. Eu acho que o senhor tem propriedade em falar de provisão dentro de missões, tanto como um receptor, como um doador, né? Eu acho que isso faz parte. Uma vez eu, lendo o livro do Loren, chama Fé em Finanças e Missões, mudou minha cabeça sobre isso. Que eu ficava muito nessa crise de, mas por que que eu tenho que depender de gente para ofertar na minha vida? E ele colocou lá assim, Deus não depende de ninguém para doar dinheiro, nem para te sustentar, mas ele criou esse vínculo para relacionar. Então, o meu vínculo de relacionamento com os meus doadores, com meus ofertadores, apoiadores, e eu também sou um ofertador, né? Não sei como é que é, um provedor, vamos dizer assim, é muito mais que o dinheiro. Dinheiro não, dinheiro é a desculpa, né? A gente está junto, é a mesa, é eu compartilhar a mesa com quem acredita no meu trabalho, com quem escutou do Senhor em ofertar na minha vida, né? Eu estou colocando eu como exemplo para facilitar. Então, oramos por isso, doutor Cirlei, por provisão, tanto para o que recebe, para o que doa. Eles entendem esse vínculo de mesa, né, de estar junto. E pedir ao Senhor a provisão dele sempre, né? Vamos orar assim. obrigado, Senhor Deus. É tão pequeno, ó Deus, a menor coisa, a menor postura é contribuir financeiramente, porque não é da gente. Como eu gosto de falar, gosto de pensar, gosto de considerar, nós não damos nada sem que primeiro o Senhor nos dê. Então, não é meu, não é nosso, não é nosso. Eu sou que provei a nossa dispensa nessa área financeira. Somos apenas gestores, administradores. E de sobra só deixe que a gente também viva dessa sua bondade. Então, papai, nos ajuda a sermos servos úteis, servos fiéis no administrar os recursos que eu tenho colocado em nossas mãos. E temos aprendido na vida, papai, que o Senhor fala no nosso coração, o Senhor mostra para nós onde nós devemos aplicar, ou entregar, ou repassar, ou repostar, como ele fala em termos de internet, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para gerir. Além disso, papai, é o amor, é o relacionamento, como diz o Tiago, é a oração intencional de intercessão, de cobertura, de súplica ao Senhor para abençoar os missionários em tempo integral e outras pessoas que o Senhor nos indicar. Pô, pai, é tão grande o leque de possibilidades para que a gente repasse tudo aquilo que você tem colocado em nossas mãos, nossos talentos, nossos dons. Ô pai, esse amor, esse contato que nós podemos, no mínimo também, ter com aqueles que estão longe aqui do nosso redil, do nosso gueto, que estão no Brasil, nos rincões do Brasil, seja no sul, seja no norte, os ribeirinhos, no Amazonas, no mundo afora, como está o Tiagão aí na Espanha e outras nações que nós temos pessoas da Vide, aqui da Jocum, e que nós podemos, no mínimo, Deus, também conversar, perguntar como está. Pai, toca nossos corações, porque não retenhamos aquilo que não é nosso, e que se retermos vai ser para nossa absoluta perdição.
qualquer coisa que o Senhor colocar nas nossas mãos. Pai, dá-nos essa sabedoria, essa ousadia, essa entrega de sermos bons administradores de tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque, como disse Jó, nu nascemos, nu morreremos. Isso vai ficar aqui, tudo, a não ser aquilo que nós aplicarmos no teu reino a partir daqui, papai. Obrigado, papai, pela vide, que tem tantas expressões, assim como o Tiagão que está dirigindo a nossa reunião, envolvido até o pescoço, papai, até a alma com a sua família, com as suas filhas, com a sua esposa. E eu tenho certeza que ele não queria estar em outro lugar, senão lá em Vigo. E tantos outros. Meu irmão da Edina, que está passando pela, sei lá, enésima doença, né, própria da região. Obrigado, a Deus, pela oportunidade de sermos teus mensageiros, instrumentos nas tuas mãos. Isso nos honra. Oh, como é bom, Pai, obedecermos o Senhor e vamos afinando os nossos ouvidos para que sejamos, sim, obedientes. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, Silezão. Amém. Isso mesmo, Sileizão. Glória a Deus. Que benção. Seguindo na minha listinha aqui de orações, eu queria orar agora, na mesma vibe de missões, eu queria orar por família. Acredito eu que uma vez um pastor, não me acordo que pastor, que minha primeira missão é minha família, né? Como que eu vou... As minhas filhas são missionárias natas, né? Porque elas escutam e veem isso todo dia em casa, na mesa, no levantar. Tudo que eu e a Marielle conversa ali é missões. Então eu estou impregnando isso nelas. Então elas chegam na rua e vai falar disso, né? E eu tenho testemunhos da Beatriz, que é maiorzinha, de conversar com gente, de gente me perguntar, nossa, sua filha fala de Jesus assim, né? E deixa eu ver quem pode orar aqui. Deixa eu ver aqui, Carlinha, essa Carlinha é do Chile? Carlinha, é tu? Eres tu? Ixi, não estou escutando, não. Ela Internet desmutou. caiu. Não foi. Aí, Carlinha, Eu você pode fazer essa oração? Não, tá legal. Pode fazer essa oração por nós? posso. Famílias, né? Família, Missões. exatamente. No meio de missões, que seja. Aí você impõe o quem não é crente, quem é crente, o pai, a mãe que precisa, a família adotiva, família, gente. Seja nosso alvo. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos porque te pertencemos e a gente tem a chance de viver mais um dia contigo e com os nossos irmãos e com a nossa família, né? Então, nós queremos pedir essa manhã, Pai, que o nosso coração ele seja intencional como pais em alcançar os nossos filhos, alcançar aquele que está perdido muitas vezes dentro da nossa casa, em anunciar o seu evangelho nas pequenas atitudes, Senhor. Que o nosso caráter, a nossa conduta dentro de casa seja coerente com aquilo que a gente fala, que a gente não viva, né, como a gente falou ontem, uma vida de hipocrisia, mas sim de coerência. Então eu oro para que os nossos filhos, os nossos familiares vejam Jesus através da nossa vida, como pais, né? Como avós, o que quer, que parentesco seja, que nós sejamos tão apaixonados e que a gente viva isso com o Senhor e isso reflita na nossa família, Pai. Nós abençoamos os nossos filhos e abençoamos para que eles cheguem muito mais longe do que nós, Senhor. Que eles vão muito mais à nossa frente, que eles tenham ousadia e coragem de falar cada vez mais do Senhor, que eles tenham uma experiência contigo desde novinhos, Senhor. Então, nós, no que depender de nós, Senhor, nos usa para que o Senhor seja conhecido na nossa casa, Pai, para que o Senhor seja o centro do nosso lar. E tudo reflita em glorificar seu nome, Deus.
Então é isso que nós te pedimos essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Carlinhos. Amém. Amém, Carlinhos, obrigado. Seguindo a minha listinha, eu queria pedir para o senhor Augusto Bondi, já você tem cara, Bondi, de orar pelos enfermos, viu? Só. Esse dia eu estava pensando assim, o Bonde, ele tem essa vibe de enfermos, né, de orar e tal. Você é um pastor, você é um pastor de capelania, cara. Você devia montar um ministério nisso aí. Não sei se a Vide tem já, viu? Ó, fica a dica aí, os pastores. Você é simpático, Bonde, você não tem vergonha de orar, de ir atrás, você se preocupa. Isso é uma característica de um pastor capelão. Uma vez eu tive uma experiência, nunca mais na minha vida, não é para mim. Eu fui orar no Hospital do Câncer, lá em Vitória, Espírito Santo, com as criancinhas. Cara, começou a descer com as criancinhas carequinha na maca, assim, e tal, para orar. Eu não dei conta. Eu saí, eu tomei advertência que eu estava em escola, estava na Avalanche fazendo escola. Eu tomei uma advertência do meu líder. O time estava lá, não sei se o time vai lembrar disso. Eu não dei conta, eu não dei conta. Não é muito sensível para mim, né? E eu acredito que o bonde, você tem uma unção diferente nessa área. Isso é missão, né? Vamos aproveitar, orar pelos enfermos da nossa listinha, mas por esse ramo de missões, né? Pela capelania, que Deus levante pessoas, que Deus estruture um ministério na vida, não sei. Deu hora que estiver no seu coração. E abençoe os que já existem, né? Não sei, nesse sentido, por favor. Amém, Tiagão. Deus é quem sabe das nossas vidas. Vamos lá. Pai amado, primeiramente te bendizemos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória, santificamos o teu nome. Chegamos até a tua presença no nome de Jesus, teu filho, autorizados por ele. Que maravilha isso, ter acesso ao Senhor, independente de nós mesmos, das nossas dúvidas, nossas mazelas, nossos pecados. Sabermos, ó Deus, que através de Jesus chegamos até o Senhor. E, ó Deus, queremos apresentar cada um dos que estão enfermos aí na lista. Tenho visto aí sempre esse garoto Davi aí do Sábado Luz, com esse problema aí de possibilidade de até amputar, né, um dos dedos. Isso é difícil, ó Pai, às vezes até por causa de uma criança, é difícil como adulto. Vemos a dificuldade, por exemplo, do pastor Alain, né, de ter amputado aí 2 dedos do pé, do Frank Pai também, que amputou também um dedo. Tantos outros, ó Deus. Outros acidentados e são arrancados alguns membros, braço, perna, etc. Orelha. Tantas dificuldades, ó Deus. Pessoas com câncer, pessoas em filas, como o Paulão, aguardando transplante. Outros, ó Deus, com as comorbidades da vida, como aí, ó, pastor Anísio, estou lembrando dele aqui agora. Uma pessoa que dedicou a vida também ao Senhor, mas que, pelo desgaste do próprio corpo e da mente, estão ali com dificuldades. Dona Elaine, seu Luiz, Dona Lourdes, a Dona Elci, né, agora sozinha, que seu Otílio foi morar com o Senhor. E assim, ó Deus, tantos outros, pessoas com luto hoje, que perderam entes queridos, amados, outros com problema na mente, né, tentando, se recuperar, outros precisando de libertação mesmo, porque estão cativos pelo diabo, e muitas vezes nem sabem, obedecem a ele e não sabem. Ô Pai, tem misericórdia de cada um. Coloca a tua boa mão, faz a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
mesmo que a gente não entenda, a gente não precisa entender, nós precisamos é crer. Já agradecer também, ó Deus, as pessoas que estão se recuperando, como aí o pastor Alain, são consequências até da cirurgia mesmo, essa dificuldade até de respirar, pela, pela técnica da cirurgia, algo tão invasivo, tão pesado para o nosso corpo. Senhor, tenha misericórdia, mas em tudo, ó Deus, fortalece a fé. É o mais importante. Como eu ouvi a semana passada, um ensino, não uma pregação, mas um ensino sobre o Senhor. O que importa é a tua presença. Moisés recusou vitória sobre os inimigos, recusou bênçãos de anjo, mesmo dadas pelo Senhor, porque ele quis a tua presença. Sem a tua presença, ele não sairia do lugar. Então, para nós e para os enfermos aí, ó Pai, sem a tua presença, não queremos sair do lugar, não queremos fazer nada. Precisamos do Senhor em tudo, Pai, em tudo. Então, ajuda-nos. E colocando, ó Pai, aí os missionários, que é o direcionamento aí do pastor Tiagão, e os missionários, ó Deus, aqueles que estão enfrentando dificuldades no corpo, na mente, às vezes em dúvidas com relação ao chamado. Fortalece-os, ó Deus, segundo o teu querer, porque o Senhor chama e o Senhor capacita, o Senhor sustenta, o Senhor direciona. É o Senhor. Sempre nós oramos aqui, não existe nada, ó Deus, fora do Senhor. Nada de bom fora do Senhor. E como também já foi orado, nós, pelo menos, não temos ideia como seria a nossa vida sem o Senhor. O pecado seria o nosso mal maior, né? É o nosso mal maior, é a nossa maior doença, é aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai. Então, cura-nos a cada um aqui, cura na mente e no corpo, cada um da lista, ou outros que estão adoentados aqui. Eu ainda também me recuperando da cirurgia. Isso vai gastar uns 8 meses, mais ou menos, ó Deus. Então, ajuda-nos, fortalece a cada um, firma na fé, ó Deus. Mas, Pai, nunca deixe a tua presença, porque o Senhor está presente na pessoa do Espírito Santo, mas nós tiramos essa mente, essa consciência. Então, firma essa consciência da tua presença, para que tudo, nós e cada um dos enfermos, os missionários que também estejam enfermos, procurem recurso no Senhor somente. No Senhor, porque é o Senhor quem faz tudo segundo a tua vontade. Te bendizemos, ó Pai. Te adoramos, agradecemos e oramos confiados no nome santo de Jesus, teu Filho, nosso Senhor amado. Amém. Amém, Augusto. Amém. Amém. Bom, isso mesmo. Glória a Deus. Ainda dá tempo de mais uma oração. E a última também da minha lista. Ó, deu certinho meu tempo de oração de lista aqui, ó. Queria pedir para o meu vizinho Saulo, meu vizinho Saulão. Saulão, ora Tiago pelo Brasil, Rodrigues. ora pelo Brasil, pelo governo, né? Ora por missões nessa área. Queria colocar no seu coração. Eu tenho uma palavrinha aqui que eu quero compartilhar. É um pouco. Por isso que eu deixei a última oração do governo por isso. Para a gente entender a nossa missão dentro do governo. Aí eu vou explicar um pouquinho mais, mas olha o que tiver no seu coração, Saulão. Amém. Tiagão, desculpa entrar aí. Aí, ô pastor Alain, ó que bênção vê-lo aí, ó. É bênção. Graças a Deus. Glória a Deus. Tá lá cobertinho. Ah, colocaram no espaço sideral, pastor, agora. Saulão, vamos com você. E Tiago? Espera aí um minutinho. Uai, pus ele no espaço. Pois Pus ele ele não confuso. espaço. Já foi para o céu?
Não, Não, deixa na terra mesmo por enquanto. Apareceu aqui, ó, no fundo. Não fui eu que pus isso, não, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu só falar. O Alan foi. A gente veio para um quarto, né? Aqui. E ele. Ah, eu tô torcendo para ter alta, porque ele tá bem. Já perdeu cansado. bastante o líquido que estava retido. Tá aí, ó, bonitinho aí, ó. Ó, dá um oi aí, Ben. Beijão em todo mundo, abração. Amém, pastor. Vamos lá, né? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Uma manhã, Senhor, gostosa. Uma manhã fresquinha. Obrigado pela chuva, Senhor. Obrigado porque cada manhã o Senhor renova nossas forças. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo país que o Senhor nos fez nascer aqui. O Senhor nos criou aqui, Senhor. Obrigado pelo Brasil, uma terra boa, fértil. Obrigado, Senhor, porque pela nossa igreja aqui plantada nessa região. Pai, nós queremos orar pelos governantes do nosso país, conforme o Tiago falou. Oramos, começamos lá pelo presidente da República, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa, sabemos que tudo é permissão do Senhor, então que o Senhor possa, se for da tua vontade, se for do seu agrado, Senhor, balançar nosso governo, Senhor, mexer com o nosso governo para que ele enxergue mais, melhor as coisas, que, Senhor, possa, possa ser um governo mais justo, um governo com menos mentiras, sem mentiras, um governo reto, Senhor. Senhor, que o Senhor levante aqueles que buscam a verdade lá dentro do governo. Nós sabemos que na justiça, no Congresso, existem pessoas que temem ao Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor levante aqueles que temem ao Senhor para que se destaque, Senhor, e possa fortalecer e para que nosso governo possa ser mais justo, Senhor, nesse sentido de distribuição de renda, no sentido, Senhor, de alcançar aqueles que menos têm, aqueles que passam mais dificuldades. Senhor, e que o Senhor nos ajude como igreja, como pessoas, como cidadãos, e cada um de nós aqui, desse pequeno grupo, a partir de nós, que nós possamos fazer a nossa parte, nós possamos ser pessoas honestas, cumprindo o nosso dever, pagar as nossas contas, nossas dívidas corretamente. Por isso, Senhor, nós oramos e te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse sentido e que nos dê, Senhor, um país mais humano e mais igual, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Senhor. Saulão. Amém, Saulão. Isso mesmo, gente. Continuando a oração do Saulão, eu tenho bastante tempo. Essa semana meditando e organizando as coisas, né? Eu ia fazer reunião de oração lá na casa do pastor Alan, né? Mas infelizmente ele teve que voltar no hospital. Eu faço daqui mesmo, ele participa daí, a gente continua o processo. E eu orando e pedindo ao Senhor algum texto e tal. E eu já tive algumas experiências no Brasil, né? Já tem 15 dias que eu estou aqui, alguma coisa assim, mais um pouquinho, eu acho. E o Brasil está extremamente polarizado politicamente. A gente vê lá de longe, escuta o povo falar, mas não a hora que você está aqui, que você vê mesmo, na rua, no dia a dia, nas coisas. E eu fui orando por isso, né? Eu sou um cara meio apolítico, assim, tenho minhas convicções políticas, né? Se eu votar, se eu não voto, porque é muito longe para me votar lá. Eu tenho uma convicção, eu gosto das diretrizes de direita, né?
e não tem um problema. Tem algumas de esquerda que são boas, poucas, mas existe. E tem algumas de direita que são ruins. Tem, mas a gente tem que escolher, infelizmente, né? E eu meditando e o Senhor me trouxe essa passagem essa semana. Eu quero ler com vocês, quem tem a Bíblia aberta aí, passagem bastante conhecida no livro de João, capítulo 5, que fala da cura do homem de 38 anos no tanque de Betesda, né? É capítulo 5, verso. Pode conversar no verso 2 até o verso 9. Eu vou ler ele aqui, devagarzinho, vocês podem prestar atenção. Quem tiver aberto, acompanha comigo. Assim, aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um momento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então disse-lhe, Senhor, Jesus, levanta-se e pega sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Só até aqui. É muito clássica essa passagem, é uma das passagens de curas que a gente mais comenta, mais prega, né? Como diz o Alan, tem muito mantimento para a gente conversar aqui. E o que me chamou atenção nessa área, né, de governo, de pensar em um lugar público, Jerusalém, Jerusalém é a capital ali, né, vamos dizer assim, e um tanque que tinha 5 entradas, ele era bastante grande e vivia cheio de gente. A minha pergunta é, em 38 anos, esse povo não conseguiu organizar uma fila de prioridade? Que vergonha, né, da sociedade. Adivinha quem que entrava? Os privilegiados, aí. Os fias, princesas, playboys, Mauricinho, sei lá como é que chama isso hoje. O filho do político, o filho do fariseu, o filho do policial, o que tinha mais dinheiro, o que conseguia. Só os privilegiados entravam, e não tinha ninguém. O cara ficou 38 anos ali esperando. E parece que Jesus, se você vai entendendo as outras passagens que Jesus cura, que Jesus toca, que Jesus faz, né, nesse tempo de Jesus na Terra, ele tem uma quedinha para os desprivilegiados, né? Ele tem uma quedinha para quem está a periferia, né, ao borde, afora. Jesus sempre, né, as bodas, Jesus fala, deu um exemplo clássico, né? Não vem os ricos, então começa a chamar o pobre, o manco, o aleijado, enche a casa, né? Chama esses aí que é o que tem que chamar. Politicamente falando, isso é maravilhoso, né? Jesus. Mas a gente, como sociedade, é a oração do Saulão, né? Que vem no meu coração, o que eu falei, ele colocou. O que eu estou fazendo para política? O que eu estou fazendo para mudar? Quem está lá e quem Deus quer que esteja, quem Deus permite que esteja, né? Direita, esquerda, que seja, Lula, Bolsonaro. Vou falar do nosso contexto, né? Poderia falar lá da Espanha também um pouco. E o que a gente está fazendo? A gente não está conseguindo organizar uma fila. Muitas vezes a gente talvez fura essa fila, né? Então, acho que o problema de governo é a sociedade, não é o governo, não. Hum. A gente tem a polarização é um reflexo do que dá a gente aí. E eu acho que a gente tem que entender isso mais.
eu acho que um dos versículos mais chaves da Bíblia, bastante comentado assim, é o que quando Jesus fala para a gente amar o nosso inimigo, né? Um versículo bastante chave e bastante difícil de fazer, né? Não é fácil, não. Será que essa polarização tem amor? Será que a gente consegue amar o extremo esquerda? A gente consegue amar o Che Guevara? A gente consegue amar de extrema direita, né? Eu posso. É difícil, gente. O que eu tenho de mensagem para a gente hoje, gente, esse discurso de ódio não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Você pode ter suas convicções, você pode conversar com alguém, dialogar, você pode tentar mudar a visão do outro, não tem problema, mas com ódio, uh-uh. E chega um ponto que a polarização te produz isso, porque é tanta barbaridade, é tanta coisa, mas eu quero te trazer a memória que é a gente que não está conseguindo organizar uma fila. O cara está no chão 38 anos porque a gente não conseguiu ajudar ele. Porque a provisão do Senhor vem, o lugar tem capacidade para muita gente, o anjo desce. A cura do Senhor vem, estou falando nesse sentido da palavra, né? Dinheiro no governo tem, as coisas acontecem. Mas o político rouba porque o cara também rouba, ué. É espelho, né? É, uma das coisas que eu fiquei pensando é que para a gente parar com essa polarização, para a gente parar com isso e a gente usar esse esquema de amar o outro, qual que é a minha capacidade, eu como convicção de direita que eu sou, que eu tenho de amar o de esquerda, ou de sentar e conversar com ele, a paciência, amar o meu inimigo, vamos dizer assim, né, se a gente está falando nesse contexto político, né? Eu não sei porque eu estou falando de política, eu não sou um cara que gosta de conversar de política. Uma vez o Bonde vai lembrar disso, não sei se você vai lembrar disso. Um dos últimos eventos que eu fiz na vida antes de ir para a Espanha foi um campamento, chamava Tamo Junto, veio um amigo meu, Cleito Aval, e o campamento, a festa do campamento de brincar, essas festas que a gente faz era de vilões. E o Rafa colocou a foto da Dilma. E o bonde desceu assim, depois chegou em mim e falou assim: Ô Thiago, isso é falta de respeito. Você lembra disso, bonde? Isso é falta de respeito. Eu falei: ah, bonde, está. E pensando, olha o que eu fui lembrar hoje, isso tem mais de 10 anos. E realmente foi falta de respeito. Eu fiz um discurso de ódio contra ela. Ela é uma boa pessoa? Não, não sei, não conheço ela. Ela roubou? Pode ter roubado, mas por que eu vou taxar, né? Naquele momento ela era uma figura de autoridade. Isso o que eu quero falar é isso, gente. A minha capacidade de ser direita vai medir a partir do momento que eu consigo amar o de esquerda. Entendeu? Então, eu proferir discurso de ódio não vai adiantar nada. Essa passagem aqui é isso. A gente não consegue organizar uma fila em 38 anos. Porque o problema está em nós. O problema está em nós. Né? Então, vamos parar com esse discurso de ódio, vamos seguir com as nossas convicções. Né? Eu acho que aqui, reunião de oração aqui, acho que são as pessoas mais que querem, né, que entende mais a vida, eu acho que vai entender o que eu estou falando. Eu não estou falando, eu não estou pregando política aqui para vocês, eu não estou usando o púlpito, estou colocando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? O erro está em nós erramos como sociedade, e Jesus foi lá e arrumou. Jesus já mandou provisão, mandava o anjo, né, de tempos em tempos, e a gente não fazia o que era certo. Aí Jesus foi e arrumou, vem cá, cara, 38 anos, não é possível que ninguém te pôs ali. Vem cá, eu vou te curar. Ou seja, Jesus vai, Jesus vai nos falhas, né? Então, assim, continua a sua convicção, o seu partido político, mas não dissemine ódio, não seja polarizado, demonstre a sua capacidade de amar,
o outro que é diferente de você. A fila. Organize a fila. Amém? Amém, Tiago. Nossa, acho que eu dou uma parada aqui. Amém. Deus abençoe vocês. Organizemos as nossas filas essa semana, esse dia, em nome de Jesus.